Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele abençoe também a sua casa e a toda a sua família. Mais uma vez, nós temos o prazer de entrarmos na sua casa com a sua permissão para levarmos uma palavra de fé. Uma palavra que pode, de fato, mudar a sua vida, que é a palavra de Deus. Você tem ouvido muitas palavras negativas, palavras que ao invés de levantar, derrubam, palavras que ao invés de dar ânimo, fazem exatamente o contrário. Elas desanimam, elas tiram as forças da pessoa, porque muitos têm ouvido palavras que dizem o seguinte: você não pode, você não vai conseguir, não tem jeito para você, o seu casamento está no fim, você nasceu para sofrer. E essas palavras têm norteado a vida de muitos. Quer dizer, as pessoas são vítimas de palavras negativas. Porém, minha amiga, meu amigo, a palavra que temos para você é a palavra que faz mudar toda e qualquer situação. A palavra que vem de Deus. A palavra que diz o seguinte: o próprio Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Você pode estar vivendo a pior situação da sua vida, mas saiba que tem jeito para si. E eu vou mostrar isso através dos depoimentos que vamos mostrar aqui na programação. Daqui a pouco falaremos com a nossa convidada que está aqui nos nossos estúdios. A Carla Sofia vai contar o seu sofrimento, o que ela passou, o que ela viveu. Ela teve depressão, tomava 20 calmantes por dia e tinha pensamentos constantes de morte. Por Skype, nós vamos falar com a Tânia Souza, lá da cidade de Rio Tinto. Ela também sofreu com depressão, ela sofria com enxaquecas terríveis, muitas tristezas e tinha também problemas espirituais. Eu vou falar no programa de hoje também sobre isso, sobre os problemas espirituais que as pessoas passam, que as pessoas enfrentam. Agora, eu queria que você acompanhasse essa matéria, porque ela fala de pessoas depressivas que vivem à margem da sociedade. Você vai entender como surge a depressão, o que é uma pessoa crescer com depressão. Acompanhe. Chama-se Mauro Santos e hoje, com os seus 26 anos, carrega uma vida de dificuldades que muitos nem imaginam existir. Tudo começou quando nasceu. A sua mãe descobriu que o homem com quem vivia tinha uma segunda família e, a partir dali, iniciou uma caminhada sozinha para cuidar e sustentar o seu filho. Então, nós não tínhamos casa fixa, tínhamos que alugar um quarto. E quando eu ficava lá, minha mãe ia trabalhar e fui crescendo assim, né? Ou mudávamos de quarto ou íamos para a casa de alguém, sempre assim. Então isso sempre começou logo a moldar a minha maneira de ser, porque eu via os outros a ter e eu não. Mauro cresceu sentindo-se inferior a todas as outras crianças, pela falta de uma estabilidade familiar, pela falta de condições financeiras. Mas tudo piorou quando, aos 10 anos, foi institucionalizado pela incapacidade da sua mãe em continuar a cuidar do filho. Então foi ali que eu comecei a fumar tabaco, usar brincos, porque os mais velhos usavam brincos, usar piercings, porque os mais velhos usavam piercings, e assim nós fomos atrás dos mais velhos. Em Portugal, das cerca de 9.000 crianças retiradas às suas famílias, mais de 8.000 estão institucionalizadas. Vivem afastadas da sua família biológica, em casas de acolhimento e de correção. Aos 10 anos, Mauro começou a fumar e a falta de controlo na instituição onde estava fê-lo tornar-se um jovem delinquente e ainda mais marginalizado. 4 anos depois, com 14 anos, os vícios escalaram para consumos mais excessivos. Novos amigos que é ligados então às drogas. Então aí já foi da minha idade dos 14 aos 18. As drogas, o tabaco e os amigos eram o refúgio que tinha para camuflar a extrema tristeza interior que sentia.
Um adolescente marginalizado pela sociedade que, num ato desesperado por ajuda, fazia o que não devia. Com apenas 18 anos, o seu estado mental estava de tal forma alterado que já influenciava a sua saúde. Comecei a sair todos os dias, de segunda a segunda, saía à noite, muitas das vezes porque eu não conseguia dormir à noite. Eu chegava ao final da noite para me deitar, encostava a cabeça e um turbilhão de pensamentos na cabeça. Um turbilhão. Vinha tudo à minha cabeça, como é que a minha vida estava e não estava, e aquilo que eu ia fazer amanhã. Era uma mistura horrível e eu não conseguia dormir. Então eu vestia-me e saía à noite. Ficava até às 6, 7 da manhã e voltava. E ia fazer o que tinha a fazer durante o dia. E ao ponto que eu depois comecei a emagrecer muito, porque eu não dava o devido descanso ao corpo, saía para fora para tentar afastar a cabeça, porque a cabeça não me deixava dormir, e então emagreci muito, comecei a ficar muito pálido, aqui perto dos olhos, as olheiras começou a ficar preto, então quem olhava para mim parecia que estava a tornar já um zombie, de tanto falta de descanso, fumar muita droga, andar com mais companhias, não fazer o que é correto, então tudo estava-se a trazer o resultado para o meu corpo. Quem olhava para mim já via que eu não estava bem. Mas tudo não passava de uma máscara. Sem família, sem um apoio emocional, o jovem marginal era apenas um disfarce usado para camuflar o vazio interior profundo e um sentimento de inferioridade que há anos o acompanhava. Na altura eu sentia-me inferior a toda a gente. Então eu podia estar ao pé dos amigos, a falar aquelas coisas que mostra que a pessoa é forte e que nada, mas dentro de mim eu sempre me sentia inferior aos outros. Porque eu buscava lá fora estar com os outros, ou armado engraçadinho, para ser feliz, para ter momentos. Mas dentro de mim tinha sempre aquele sentimento a atrapalhar. Um sentimento partilhado por milhares de crianças e adolescentes que hoje vivem na mesma situação. Retirados de situações de risco, de lares problemáticos, mas que nem por isso têm a vida facilitada nas instituições. Jovens esquecidos pela sociedade que fazem tudo para sobreviver. Nós vimos aí essa matéria, o caso desse jovem que se envolveu com drogas, problemas relacionados à família e outros mais, fizeram com que esse rapaz se perdesse totalmente, completamente. Veja agora uma história muito forte, uma história que mostra o que acontece com uma pessoa que tem a sua vida dominada por forças do mal. Pessoas que não sabem por que sofrem tanto, algumas pensam que nasceram para isso, que nasceram para sofrer. Você vai conhecer a história do Ralph. Ele passou por problemas já desde pequeno. O pai foi preso. A mãe entrou em depressão. Aos 15 anos, o Ralph foi preso numa cadeia para menores infratores. Ele se envolveu na criminalidade. Você vai conhecer a história agora dele. Com muita atenção, inclusive a senhora que tem um filho viciado, queria que a senhora acompanhasse, você que tem um familiar viciado, ou você mesmo que tem algum vício, acompanhe com atenção essa história. Me chamo Ralph Silva, tenho 31 anos de idade e desde que eu não me conheço por gente, a minha vida é marcada por perdas e criminalidade. Começando pela minha avó, ela tinha um hábito, ela tinha um vício de fazer pequenos furtos. Na onde que ela ia, ela tinha essa necessidade de retirar algo de uma casa, de um comércio, ela tinha esse hábito. E quando minha avó morreu, o meu pai tinha 10 anos de idade. E o mal que agia na minha avó começou a agir no meu pai. Meu pai, com 10 anos, começou a fazer pequenos furtos, começou a assaltar, começou a traficar. Quando meu pai foi preso, eu tinha 1 ano de idade. E para mim, todos os finais de semana, no período de 13 anos, eu estava dentro ali daquele presídio chamado Carandiru, um presídio do Brasil. A minha mãe se separou do meu pai devido a uma traição. Mesmo dentro do presídio, ele chegou a trair a minha mãe. Ela casou novamente. E esse novo casamento que minha mãe teve, eu tinha 3 anos de idade e veio 4 irmãos. Desses 4 irmãos, 2 eram ladrão de banco. E constantemente a polícia invadia casa, constantemente meu irmão ia preso, constantemente tinha armas dentro de casa. Quando chegou aos 7 anos de idade, eu e minha irmã, mais um irmão, nós fomos atravessar uma avenida e ali houve um acidente. Eu e minha irmã fomos atropelados
E ali eu quebrei uma perna, destronquei a outra, e a minha irmã, com 16 anos, chegou a falecer. Com a morte da minha irmã, minha mãe pegou uma depressão profunda. E essa depressão, a minha tia, que já conhecia o trabalho da Igreja Universal, convidou a minha mãe. Minha mãe indo à igreja, se tratando, vencendo cada dia a depressão, ela também me convidava. Mas essa vida de marginalidade, o espírito hereditário, eu não tinha condições, eu não tinha força de estar indo com a minha mãe. Então minha vida, ela continuou essa vida de dor, de sofrimento. E eu me recordo também, nesse período de 13 anos de visita ao meu pai no presídio, meu irmão, um desses assaltos, chegou aí preso. Eu me lembro de irmos na cadeia, eu, minha mãe, meu pai e o Ralph, para visitarmos um de nossos irmãos que estava preso. E lá dentro, eu, minha mãe e o meu pai íamos para um lado ver o meu irmão e o Ralph ia para o outro lado ver o pai dele, que também estava preso lá. Meu pai pegou uma doença dentro desse presídio chamado Carandiru e ele chegou a falecer. E o mal que agia na minha avó, que passou para o meu pai, também veio para a minha vida. E ali tudo que o meu pai fazia, eu também comecei a fazer. Então, com 13 anos, eu comecei a fumar cigarro, comecei a usar vários tipos de droga, maconha, cocaína, lança-perfume, cola de sapateiro também cheguei a usar. E quando dentro de casa já não tinha mais nada para roubar, supostamente, eu comecei a assaltar a mão armada. Fora de casa, comércios, outras pessoas na rua. E em um desses assaltos, com 15 anos, eu fui preso num presídio para menores no Brasil e eu fiquei no período de 1 ano e 3 meses. Com 20 anos, eu me recordo, eu estava no local vendendo droga e nesse local eu comecei a refletir mais sobre a minha vida, sobre a minha família na criminalidade. E me recordo de uma vez que estava lá pensando sobre a minha vida e lembrei da minha avó, lembrei do meu pai que morreu no Carandiru depois de 13 anos preso, lembrei desse meu irmão que também se encontrava preso também no Carandiru e lembro também de um irmão meu que foi fazer um assalto num banco com 23 anos. Ele chegou a tomar 2 tiros nas costas e faleceu. Então eu comecei a refletir que 7 anos na vida do crime foi 7 anos de vida de dor, de sofrimento, de perdas, de tristezas. E ali eu sempre lembrava, naquele momento eu cheguei a lembrar também dos convites que minha mãe fazia para mim, de ir na igreja e dali em diante eu decidi, no outro dia, quando o dia se amanheceu, eu mesmo ainda com efeito de droga, eu fui para a igreja com a minha mãe. E o primeiro dia que eu aceitei o convite da minha mãe, uma coisa que ficou marcado, que no crime, nesses 7 anos de marginalidade, eu tive carro, eu tive motos, tive mulheres, drogas, mas uma coisa que eu nunca tive era paz. E a primeira vez que eu pisei na Igreja Universal, uma coisa aconteceu dentro de mim. Eu tive paz. E eu fiquei num período de 3 meses, indo para a igreja e levando droga nos pés. Saía, eu até me recordo que eu saía da igreja, subia na laje de casa e usava droga. Mas eu me recordo também que assim, após o meu batismo, depois de 3 meses, eu larguei, tomei uma decisão. Se Deus me deu paz, Ele também me daria condições de largar as drogas. Com 1 ano de igreja, eu já estava livre das drogas, já estava livre de todo o mal, da delinquência que me perseguia a minha família. E dali em diante, eu conheci um grupo chamado Dose Mais Forte. Eu comecei a ajudar aquelas pessoas que tinham o mesmo perfil de vida que eu. E nesse grupo, eu conheci também a minha atual esposa. O que mais me chamou a atenção no Ralph foi o desejo dele de ajudar as pessoas, Eu sempre busquei alguém que tivesse esse amor ao próximo. E no projeto que nós fazíamos parte, nós nos conhecemos e juntos a gente ia nas escolas e contava o testemunho dele. O testemunho dele passou a ajudar, ao invés dele carregar uma tristeza por tudo que ele sofreu, não. Aquilo incentivava ele a ajudar outras pessoas. Hoje eu não preciso mais de drogas, sou casado, na casa onde eu moro com a minha esposa, a paz, a saúde, a união. Hoje eu dedico parte do meu tempo a pessoas, a jovens que se encontram com uma vida de perdas, com uma vida da delinquência, com uma vida de drogas. Porque eu sou prova viva
que existe o antes e o depois. Eu agradeço o trabalho da Igreja Universal, porque hoje eu sou feliz como jamais imaginaria ser. Um jovem que esteve num presídio de segurança máxima na altura, esse presídio já não existe mais, no Brasil ele foi implodido, porém a história do Ralph foi marcada por muita dor e sofrimento, mas ele foi resgatado por Deus. Às vezes a pessoa enfrenta uma situação com um familiar, um filho, por exemplo, que usa drogas e que está perdido, e a mãe, depois de tanto lutar por esse filho, ela fica desanimada, desacreditada. Ela acha que não tem jeito, que não tem solução. Mas nós vimos aí nesse depoimento que Deus pode libertar do vício das drogas, Deus pode tirar uma pessoa do submundo do crime, Ele pode mudar por completo a vida de uma pessoa. Só Ele pode fazer isso. Mas Ele só faz quando nós o buscamos, quando nos voltamos para Ele. Todas as vezes que você assiste uma programação, e são muitas pessoas que assistem em todo o país, eu sei de muitas pessoas que têm chegado à Universal porque têm acompanhado essa programação. Você que nos assiste agora em qualquer parte de Portugal, no norte do país, no sul, no centro do país, aqui em Lisboa, Grande Lisboa, onde quer que você esteja, que Deus abençoe sua vida. E olha, Ele quer mudar a sua situação, Ele tem visto a sua dor. Sabe por que a senhora parou aqui nessa programação? A senhora nem costumava assistir o programa, mas hoje a senhora, enquanto estava o depoimento, a senhora deixou aí ligado a sua TV. Sabe por quê? Porque Deus tem visto a sua dor, tem visto os problemas que você tem vivido. Quantas vezes você pensou em sumir, desaparecer? Você chegou a pensar que a vida não tem sentido, que você nasceu para sofrer. Mas nada disso. Deus não quer que você viva uma vida de dor e de sofrimento. Mas Ele quer te ajudar, Ele quer te dar paz, Ele quer abençoar a sua casa e quer abençoar também a toda a sua família. Nós temos, nesse exato momento, uma equipa que está atendendo a todas as chamadas, todas as ligações. Se você quiser agora mesmo entrar em contato conosco, se quiser incluir o seu nome para a oração, você pode ligar na nossa central de atendimento. Nós temos os pastores já atentos, como você pode ver na imagem, que estão atendendo pelo 21 034 60 99. Você pode ligar agora para incluir seu nome na oração, o nome de um familiar. Você tem um familiar hospitalizado, está muito mal no hospital, uma filha que está com problemas sérios no casamento, um filho que é viciado, marido viciado, problemas econômicos, problemas de saúde. Você que está a viver aí uma situação difícil porque está enfermo, está doente, você pode agora mesmo entrar em contato conosco. Os pastores vão atender, vão orientar. Você que sofre com depressão, tem pensado em morrer, você que está depressivo, você pode também entrar em contato. Seja qual for o seu problema, não importa a sua situação, você pode entrar em contato conosco agora mesmo para incluir o seu nome na oração. Nós temos também o nosso número de WhatsApp, que é o 91 861 70 38. Se quiser mandar a sua mensagem agora mesmo, você poderá fazê-lo. Inclusive o pastor Pedro tem recebido muitas mensagens e tem respondido às pessoas, tanto aquelas que mandam mensagens pela nossa página no Facebook, também ele responde às pessoas que mandam mensagem pelo WhatsApp. Agora mesmo, por exemplo, pastor Pedro, tem-nos o pedido aí da Joana, né? Ela mandou, não sei o que ela deseja, vamos ler o pedido dela? Diz assim, bispo: vi este programa e sofro já há alguns anos de ansiedade e ataques de pânico. Não é fácil. Tomo medicações, às vezes parece que o mundo vai desabar. Sinto que estou pior. Há uns meses passei por uma separação, desde aí me culpo, não consigo me perdoar por afastar as pessoas que mais amo. Faço qualquer coisa para ter ajuda. É a Joana, bispo. Quer dizer, ela sofre, ela tem ataques, né? Ela tem síndrome do pânico, essa medicação que ela toma, que é forte,
e ela está passando aí por um problema sério desde que ela se separou. O processo de separação é sempre muito difícil, ela se culpa, não consegue se perdoar e acaba sendo até desagradável com as pessoas e até pessoas que ela ama, que ela não queria ferir e ela acaba ferindo. Ô, Joana, vou me dizer uma coisa a você. Veja bem, tudo que acontece, todas as coisas, todos os problemas que vêm, que às vezes as pessoas não conseguem uma explicação, algumas acham que são culpadas e que nasceram para isso, que estão sofrendo porque elas merecem sofrer. Na verdade, há coisas que acontecem na vida, na nossa vida, coisas que aconteceram que realmente essas situações vieram por uma escolha ruim, não é? Decisões erradas. Se tomamos decisões erradas, obviamente virão resultados ruins, não tenha dúvida, não é? Mas o que nós podemos perceber, no seu caso, é que existe um mal agindo nos seus caminhos. Veja, você sofre com ansiedade, que é um dos sintomas da depressão, você tem ataques de pânico, como você disse, uma vida sentimental que não vai bem. Eu me arrisco a dizer, Joana, que você tem um problema espiritual e digo mais, eu creio que você seja vítima de muita inveja. Normalmente, quando a pessoa tem a vida amarrada assim, como no seu caso, normalmente existe muita inveja, muita amarração. Mas eu quero que você saiba o seguinte, tem jeito para a sua vida, tem jeito. Você pode ficar livre dessa amarração, você pode ficar livre dessa depressão, desse mal que tem amarrado a sua vida. Faça o seguinte, hoje ainda, se você puder, procure uma universal mais perto de si. Você vai procurar um pastor que vai fazer uma oração na sua cabeça. Você não tem que pagar nada, nem um cêntimo, nada. Você não precisa pagar, não leve dinheiro. Procure uma universal. Você vai ver que na hora que o pastor fizer uma oração na sua cabeça, você vai ficar bem, você vai ficar aliviada, esse peso vai sair da sua vida. E a partir daí, você vai ser orientada em como você tem que proceder para mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua vida. Não foi à toa, não foi em vão que você ligou a sua TV. Deus quer mudar a sua vida, tá bem? Se você quiser falar conosco pessoalmente ou comigo, pastor Pedro, nós estamos no Templo Maior, que fica essa morada aí. Como todas as pessoas que querem falar conosco, querem um atendimento, querem as nossas orações, é nesse local que nós ajudamos as pessoas, que fica na Dr. José Espírito Santo 36, a 200 metros do metro de Chelas. Então, se você quiser a nossa ajuda, todos, de qualquer religião, não é? Todos que quiserem uma palavra de ânimo, fé, uma oração, você vê aí o lado de fora do nosso templo, que fica aí. Essa é a rua Dr. José Espírito Santo, como você pode ver, e onde nós temos feito as nossas orações em favor de todos. Nós temos por Skype a Tânia, ela é lá de Rio Tinto, e ela cresceu com depressão. Não é isso, Tânia? Bom dia. Sim. Bom dia, Bispo. Bom dia. Então, conta um pouquinho da sua história. Você cresceu com depressão? Eu, quando era pequena, eu tinha alguns problemas espirituais. A minha mãe, ela não conseguia encontrar ajuda em nenhum sítio. Nós tentamos ir a vários médicos, porque eu tinha problemas de saúde também. Problemas que a medicina não conseguia explicar, nomeadamente tinha problemas de enxaquecas muito persistentes que não conseguiam aliviar. Eu lembro-me de estar muitas vezes em casa da minha avó, deitada no sofá com um pano na cabeça, não é? Para tentar baixar a febre também. Era temperaturas altas, várias medicação e a medicina não tinha como explicar. Outra vez também fui ao médico porque tinha uma perna maior do que outra e nessa vez até foi o próprio médico, que de várias vezes que eu ia ao médico, que disse à minha mãe para ela procurar medicinas alternativas, porque a medicina já não conseguia ajudar para o que eu tinha.
E nesse momento a minha mãe então decidiu procurar ajuda em cartomantes, em outras alternativas, em bruxos também. Fizemos várias vezes, defumávamos a casa e eu lembro-me de saltar uma espécie de fogueira para me defumar a mim mesma, e o problema só intensificava, porque os problemas de saúde até, entretanto, começaram a aliviar, mas depois comecei a ter outro tipo de problemas, porque eu falava com um amigo imaginário que se tornou uma amizade mesmo muito grande, e depois eu também dormia com muitos peluches na cama, porque eu sentia que tinha uma presença muito forte debaixo da cama. E lembro-me que houve um dia que o meu braço estava um bocado fora da cama e eu senti-me a ser puxada para debaixo da cama. E eu dormia com peluches precisamente para me protegerem. E isto, para um pai ou para uma mãe, poder entender ou ajudar é extremamente difícil. E a minha mãe tentou, ela buscou ajuda em psicólogos, psiquiatras, e mesmo assim nada resolvia, porque nada para resolver, não era o que eles lhe diziam. Faziam testes, eu fiz taques para tentar explicar e não havia nada para que conseguisse explicar. E tinha a certeza, eu sempre soube que não estava sozinha, ou seja, aonde quer que eu estivesse, eu nunca estava sozinha. Eu sentia sempre presenças e elas falavam comigo. Até que depois eu comecei a ter conversas, não é, com várias vozes, e na adolescência começou a intensificar. Eu andava na religião católica, eu dava catequese, depois acabei por dar catequese também, era catequista, e procurei ajuda nos padres, não é, e falei com os padres. Só que a orientação que eles me davam era para para ignorar, para não ouvir aquilo que as vozes me diziam. Mas isso é extremamente difícil, porque era algo que eu não conseguia controlar. Tânia, entretanto, eu cresci nessa situação. Depois os meus pais divorciaram-se, porque o meu pai entrou no álcool, não é? E eu comecei a ter bastantes problemas em casa, havia várias discussões, e eu então acabei por não conseguir lidar com tudo o que estava a acontecer naquele momento. E o problema espiritual acabou por aumentar, e a depressão também, que eu nem sequer imaginava que tinha. Tânia, esse problema durou, esses problemas espirituais começaram quando você era criança. E foi até que idade? Até entrar na Igreja Universal do Reino de Deus. E aí você já estava sofrendo quantos anos? Há 4 anos atrás. Então, mas você sofreu com problemas espirituais até que idade? Até aos 26. Quer dizer, da sua infância até os 26 anos, você tinha problemas espirituais, você tinha a sensação de ter alguém perto de você, uma presença espiritual perto de você, você tinha tristezas, você tinha problemas espirituais, você já tinha recorrido a bruxos, ao padre, quer dizer, às religiões. Você procurava uma ajuda espiritual, porque, lógico, se a sua mãe levava você a bruxos e a religiões e procurou ajuda, porque ela sabia que era um problema espiritual, né? Então, somente com a parte espiritual que poderia ser resolvido. Só que, obviamente, os lugares que você foi, os problemas só cresceram. No momento, no início, parecia que o problema tinha sido resolvido, mas não tinha resolvido nada. O problema só cresceu. Agora me diga, você passava pela sua cabeça pensamentos de morte? Sim, constantemente, porque o que acontecia é que eu não tinha solução.
Na minha cabeça era isso que era-me dito, não é? E era isso que as próprias vozes também acabaram por me orientar. O ponto culminante da depressão foi quando eu comecei a ter pensamentos de suicídio. E aí houve uma vez que tentei mesmo o suicídio. E só não o fiz. Eu lembro-me que foi às 3 da manhã, eu peguei no carro e não levei carteira, não levei nada, porque era mesmo para me matar. Eu peguei no carro, conduzi, entretanto cheguei a uma rua sem saída, literalmente uma rua sem saída, e na minha frente eu tinha um descampado. E eu pensei assim, eu lembro que naquele momento eu pensei, nem um poste eu tenho aqui na minha frente para me espetar. E era essa a minha vontade, ou seja, eu cheguei mesmo a um ponto de não tinha solução para mim, não havia solução. E eu lembrei-me de um convite que a minha mãe fez, que a minha mãe já frequentava a igreja, e ela fez-me o convite de vir às reuniões, mas eu sempre rejeitava. Havia alguma coisa muito forte que não me deixava vir. E eu não conseguia também explicar o porquê, mas eu não queria. Eu só sabia que não queria. Entretanto, eu nesse dia lembro-me que disse: ó Deus, eu não sei se tu existes, mas eu vou àquele sítio que a minha mãe me falou. E se nada resolver, então é isto que eu vou fazer. Porque para mim não há saída. E pronto, e foi então aí que eu decidi vir à igreja, e através da minha fé e de tudo o que foi orientado, a minha vida mudou completamente. E se antes eu pensava em matar-me, agora é exatamente o oposto. Portanto, eu só penso em viver e viver cada vez mais, e tenho uma alegria. Porque depois o que é que acontece? As pessoas, quando têm a depressão, elas têm um vazio, mas um vazio que não há nada neste mundo que consiga preencher. Então é basicamente como um puzzle, e nós temos falta de uma peça, mas depois essa peça, se a gente começa a olhar para ela e começa a ver que falta aquela peça, a peça começa a aumentar e começa a deixar de fazer falta só uma peça, não é? Começa a haver um vazio cada vez maior. Começa a faltar mais peças no nosso puzzle. E era isso que eu sentia, porque eu tinha todos os motivos para estar bem e eu não conseguia. Eu era extremamente triste, infeliz, porque faltava algo. Havia algo dentro de mim, havia um vazio tremendo, enorme, que eu não conseguia explicar e que nada conseguia preencher. E até eu ter conhecido a igreja e Deus, esse vazio então foi preenchido, mas foi só nesse momento. Porque hoje... até aí eu procurei em vários sítios e nunca nada, nem ninguém conseguiu preencher esse vazio. Como está a sua vida, Tânia? Eu já era mais crescida, já tinha cerca de 25 anos, eu fui a uma psicóloga, mais uma vez para fazer exames, e ela disse-me que não tinha nada nos exames, portanto o meu problema era espiritual, eu não tinha nenhum problema. Ou seja, ela conseguisse explicar. Ou seja, quando você chegou ao Universal, você se libertou dos problemas espirituais e, consequentemente, como o mal saiu, sua vida mudou, né? Hoje você tem paz, não tem mais depressão, você hoje é uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que é felicíssima. Eu não posso dizer que sou feliz porque eu acho que é pouco, honestamente. Eu sou mesmo extremamente feliz, sou extremamente grata a tudo o que é feito na Igreja Universal do Reino de Deus, porque foi aqui que eu encontrei a minha salvação. Foi Deus que me deu a salvação, mas foi aqui que eu encontrei a salvação. E sem dúvida alguma, eu sou extremamente grata por tudo, por a orientação. Os pastores aliás, ainda são incansáveis
Claro que agora já não tenho as mesmas necessidades, não é? Agora já é diferente, portanto, mas no início realmente foi uma ajuda, os obreiros também, toda a gente me ajudou, orientou, acompanhou, lutou comigo, ou seja, eu sentia-me muito sozinha, sabe? O que acontecia muitas vezes é que eu andava em discotecas, pronto, eu ia para muitas discotecas na altura e lembro-me perfeitamente de estar rodeada de pessoas e pensar assim, eu sinto-me extremamente sozinha, como é que eu estou aqui com esta gente toda à minha volta e eu sinto-me só. E é interessante que desde que eu entrei aqui eu não me sinto só, ou seja, nunca me senti só, muito pelo contrário, eu senti-me acompanhada, eu senti que estava numa guerra, numa luta, mas que não estava sozinha. E até aqui a minha vida sempre foi de lutas, mas sempre me senti sozinha. Eu lutava, mas era sempre por mim, não é? E por muita gente que estivesse à minha volta que me queria ajudar, eu sentia-me só. Tânia, muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua participação aqui no programa. Bom dia para você, tá? Obrigada, bicho. Bom dia, obrigada. Bom dia. Bem, nós vamos colocar agora o intervalo que fala do que vai acontecer nesse domingo na Universal, que será o domingo do perdão. O Bispo Macedo, inclusive, tem falado sobre isso, sobre esse domingo. Tem aí a mensagem do Bispo, um trecho da mensagem? Se tiver, nós vamos colocar o trecho da mensagem do Bispo Macedo em que ele fala do perdão. Eu queria que você acompanhasse agora com bastante atenção o que o Bispo fala sobre isso, sobre a importância do perdão. Vamos acompanhar. Neste domingo, nós vamos ter o Domingo do Perdão, o Dia do Perdão. Você que está nos assistindo nesse instante e que está convencida ou convencido de que deixou o primeiro amor, deixou a prática das primeiras obras, esqueceu as promessas de Deus que foram lhe dadas no dia em que você chegou na fé, na igreja. Você esqueceu, você deixou, você abandonou, você não permaneceu. Então você está caída aí, está prostrado. Mas você tem vida, você está viva, você está vivo. Então se vocês estão vivos, é porque é a chance de Deus para vocês. Deus é perdão, Deus é amor, Deus é perdão. Então o perdão vem de Deus. Então neste domingo nós convidamos você e todos os seus amigos que estão nessa situação. Pessoas que você gosta, que você ama, mas que estão separadas da fé, estão separadas de Deus. Neste domingo nós vamos ter o Domingo do Perdão para quem quiser. E a verdade é o seguinte, não existe destino, como eu estava falando há pouco, o nosso pessoal aqui. Não existe destino traçado. Quem faz o nosso destino somos nós. Eu faço o meu destino. Eu fiz o meu destino, ou melhor, eu tracei meu destino quando eu decidi ouvir e obedecer a palavra de Deus. E permaneço nessa obediência. Agora, há quem tenha ouvido e deixado a palavra de lado. E eu estou convidando você, amiga e amigo, que talvez seja um filho pródigo, talvez esteja comendo das migalhas dos porcos, da lavagem dos porcos. Mas use a cabeça, use um pouquinho só sua inteligência. Pense comigo, se você voltar para o Senhor, então Ele vai te receber do jeito que você estiver, sujo mesmo, fedendo mesmo do chiqueiro, não importa. Ele vai te receber, vai te perdoar e você vai ter paz. Porque essa é a proposta de Deus para todos nós, para todos os que creem. Creem aqueles que obedecem, aqueles que vêm, eu creio, então eu vou lá. Quem crê vai, quem não crê fica. Se você crê, você vem, se você não crê, você fica. É você que escolhe, a gente não pode escolher você. A gente não pode pegar você pelo colarinho e trazer na igreja, está aqui Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Não dá, Deus não quer isso. Ele deixa à sua disposição a escolha. Se você crê, quer dizer, se você vier, você está crendo. E você crendo, você vai receber com certeza. Você vai receber o perdão.
e a sua vida vai mudar. Um coração cheio de mágoa. A lembrança de uma injustiça, de uma traição, de uma grande e dolorosa decepção. Você já reparou em como os ressentimentos têm dominado a sua vida, tirado o seu ar, o seu sono e a sua paz? Alimentar essa mágoa certamente só irá atrasar a sua vida. Se você não tem conseguido perdoar a quem tanto o magoou, lembre-se que quem não tem fé para perdoar, não terá fé para alcançar o perdão. Se você quer seguir em frente na sua vida, ter forças para se livrar desse rancor que o tem magoado, no próximo domingo, nós vamos buscar esse perdão para todas as pessoas que querem viver na presença de Deus. Voltar a esse primeiro amor. Ter de fato a certeza da sua salvação. Verdadeiro arrependimento. Participe no Domingo do Perdão. A sua oportunidade de perdoar e ser perdoado. Às 9h30, no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, e em todas as Universal do país. Ao receber o perdão de Deus, você recebe também a chance de recomeçar. Há pessoas que querem perdoar e não conseguem. Não é? Você tem dificuldades para perdoar aquela pessoa que te fez mal. E isso tem sido aquilo que tem amarrado a sua vida. Porque quem carrega uma mágoa sofre muito. A vida fica amarrada, as coisas não andam. Então, se você quer se livrar dessa mágoa, quer ter o seu coração aliviado desse sentimento ruim, então esse domingo é para si. É também para aquelas pessoas que querem o perdão de alguém, não é? Você se desentendeu com alguém, quer o perdão da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, de um amigo, perdão de alguém. E essa pessoa também está irredutível e não perdoa. E você que quer, sobretudo, o perdão de Deus, que é o principal, porque com o perdão de Deus muda todas as coisas, muda a sua vida. Então eu quero aqui convidar as pessoas que têm um coração cheio de tristezas, de mágoas, de sentimentos ruins, para que você receba o alívio, para que tudo de ruim que está dentro de si venha sair e você venha começar uma nova vida, tá certo? Eu vou conversar com a senhora Carla, que está aqui no nosso programa, que também sofreu bastante, inclusive com depressão. Tudo bem, né? Tudo bem, bispo. Hoje as coisas estão bem, mas fala um pouquinho, como foi o seu passado? Ó, senhor bispo, eu sempre fui, desde que me lembrava, muito doente. A partir de 1 ano de idade eu comecei a ter muitos problemas respiratórios. O meu lar era destruído, porque havia muita violência doméstica, havia alcoolismo. Quando eu tinha perto de 6 anos, o meu pai perdeu tudo e a partir daí foi uma vida de muitas carências, necessidades, muita miséria. Faltava tudo, senhor bispo. Eu fui crescendo com isso. Triste porque era muito doente, porque não podia fazer as coisas que os outros miúdos faziam, porque eu sofria muito com broncopneumonias, eu sofria muito com asma, com bronquite, com alergias. Então eu era triste. Lembro-me sempre de estar acamada, de ir à escola uma semana e ficar um mês de cama. Muitas febres, sempre muitos problemas de saúde. E depois em casa era uma vida muito brigas constantes, violência doméstica, agressões verbais, agressões físicas, e havia momentos que faltava tudo, e quando não faltava é porque havia caridade. E a senhora começou a ter depressão com que idade? Foi diagnosticada com que idade? Eu cresci assim, nunca foi diagnosticado que tinha depressão nessa fase, eram os problemas de saúde, comecei a sofrer de desmaios, fui crescendo, entrei na adolescência, uma revolta enorme, uma mágoa muito grande em relação ao meu pai, em relação à vida. A senhora tinha mágoa do pai? Sim. Agora, qual o motivo dessa mágoa dele? As agressões e a vida que ele dava à minha mãe e a nós, de facto. E havia aquele sentimento, muita revolta, muita raiva. Desejava a morte dele? Sim.
Desejávamos um escape. A minha mãe correu tudo, foi a todo um lado, organismos, religiões, em busca de uma solução para a nossa vida. Mas ele era muito agressivo? Agressivo de a polícia ir lá à casa. É agressivo com a sua mãe e também com os filhos? Com a minha mãe, eu lembro-me de crescer que a minha mãe nos juntava todos e tínhamos que sair, correr para a rua. Porque ele vinha transtornado do álcool e era um bicho. Está vendo, pastor Pedro? Então tem muitas pessoas que têm mágoas e muitos casos de filhos, né, como o caso da senhora Carla, que filhos que têm mágoa dos pais, mágoa porque exatamente cresceram no lar, como o caso dela, de ver o pai batendo na mãe, um homem violento, viciado. Então muitos têm mágoas, imagina, mágoa do pai, mágoa da mãe, mágoa do marido, né? É verdade, e a mágoa faz aquele sofrimento que ela está vivendo no presente se perpetuar na vida dela. Aí a importância desta pessoa se livrar deste sentimento, deste rancor, de tudo aquilo que você tem carregado. Porque se você se mantém com a mágoa hoje, então significa dizer que aquele mesmo problema que ela vivenciou tempos atrás continua presente. É um cancro, né? É um cancro, bispo. Assim como o cancro, ele corrói o corpo, a mágoa é um cancro da alma, que faz também a alma doente, faz a alma ficar enferma. E muitas pessoas estão assim. Agora, com que idade a senhora começou a tomar as medicações? As medicações foram acrescentando na minha vida. À medida que eu ia ficando mais velha, eu ia tendo mais problemas de saúde, dores de cabeça constantes, vômitos constantes. Entretanto, comecei a trabalhar, também vivi o mundo da noite, as discotecas, porque era um buraco imenso que eu sentia, era uma revolta, era o que é que eu estou aqui a fazer? Eu nasci só para sofrer, eu não pedi para nascer. Porque é que eu nasci? Se é para ter esta vida de miséria, de sofrimento, de doença. Entretanto, tive um relacionamento amoroso, esse relacionamento saiu errado, terminou, e eu que já chorava, porque era uma pessoa que eu chorava, eu levava noites inteiras, senhor Bispo, eu chorava. Eu não dormia, eu chorava. Mas isto é uma recordação que eu tenho desde os meus 12 anos. Eu chorava por tudo o que vivia, por tudo o que sentia. Sempre tinha muitos sentimentos de rejeição, de que eu não tinha valor, que eu era só um empecilho, que a família já tinha tantos problemas e depois com os meus problemas de saúde gastavam o pouco que tinham e o que não tinham na tentativa de me socorrer, então eu sentia-me um fardo. Eu achava que a culpa de tudo era minha. Certo. Eu vivia com esses sentimentos. Foi até que idade assim, essa depressão? Até aos 23, senhor Bispo. Chegou ao ponto de eu ficar acamada. Para dizer o meu nome, eu não conseguia. Eu tinha dores constantes, sofria da coluna, perdi o andar. Tinha as dores de cabeça, tinha os desmaios e tomava remédio para tudo. Eu tomava mais de 23 comprimidos por dia. Para tudo. O meu corpo não funcionava, a minha cabeça já não funcionava, a minha mente já não funcionava. Eu já não funcionava, eu não conseguia sair da cama, nem para tomar banho, nem para comer, nem para nada, bispo. Era assim, era como se eu estivesse uma morta viva. Magra, perdi imenso peso, caiu-me o cabelo e eu só pensava, chegou ao ponto que eu só pensava em matava o meu pai e matava-me a mim, porque se matasse o meu pai, ao menos a minha mãe e os meus irmãos poderiam ter uma chance na vida, ou matava-me a mim e acabava com o meu sofrimento. Eu já não acreditava em mais nada, senhor Bispo. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em mim, eu não acreditava em ninguém. Era uma desesperança constante. Então começou a formar-se no meu pensamento que tinha que me matar. Se eu me matasse, acabava aquilo. Chegou a tentar o suicídio? Eu pensei em cortar os pulsos. Pensei. Não tentou, só pensou. Eu pensei em cortar, planeei em cortar num sábado de manhã. Mas antes, pela misericórdia de Deus, eu fiz uma oração naquele desespero e disse: ó Deus, se o Senhor existe, então me dê a morte. Porque para mim isso era um ato de misericórdia de Deus. Acabar com o meu sofrimento e me dar a morte. É lógico que Deus não dá a morte a ninguém. Deus dá a vida porque Ele é a própria vida. E daí eu já não cortei os pulsos naquele sábado de manhã que eu tinha planeado. Houve uma pessoa que levou a minha mãe à Igreja Universal. Na sexta-feira seguinte eu estava a entrar na Igreja Universal do Reino de Deus. Bendita a hora, senão eu estava morta há 20 anos.
O que mudou na sua vida naquele dia, a partir daquele dia? Olha, Sr. Bispo, naquele dia eu já entrei, quando saí, as doenças já ficaram no passado. Aqueles medicamentos para a ansiedade, para dormir, desapareceu tudo por completo. De um dia, uma oração, eu já vi assim uma mudança tão grande que eu pensei, não, Deus existe e Ele está aqui. Então eu voltei, fui orientada, fiz as correntes, busquei o Espírito Santo, me libertei. Hoje a minha vida não tem... É como se eu estou aqui a falar de outra pessoa, que não sou eu. Porque não tem comparação. Eu paguei as dívidas, porque eu tinha 23 anos e tinha muitas dívidas, porque tudo tinha dado errado, por eu ser doente, por eu ter os problemas espirituais. Eu paguei as minhas dívidas, eu recuperei a minha saúde, comecei a ter sonhos. Eu não recuperei porque eu não os tinha. Eu comecei a ter sonhos, eu comecei a ter esperança. A minha família foi alcançada. Hoje sou casada, sou mãe, não dependo mais de remédios. Sou empresária, tenho a minha empresa, tenho 5 áreas distintas do negócio, sou uma pessoa próspera, tenho paz na minha casa, não me falta nada, 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 Sr. Bispo, nada, nada. O meu pai, eu perdoei, ele faleceu já, mas faleceu salvo, com o Senhor Jesus no coração. É assim, foi uma mudança tão grande, Sr. Bispo, que é como se eu estivesse aqui a falar de outra pessoa que não sou eu. Porque hoje há força, hoje há alegria, hoje há conforto, há consolo, há vontade de avançar, de lutar, há motivação. Eu acho que a maioria das pessoas que se vê no meio de tantos problemas e tanta opressão e tanta dificuldade, a pessoa perde a esperança, perde o ânimo, perde a energia, perde a força. É como disse há pouco a outra senhora, é um turbilhão de pensamentos e a pessoa deixa de funcionar. E isso é a depressão. Na altura o médico falou em depressão, fui ao neurologista, fazia exames a tudo, mas não há resposta, porque é uma dor da alma. Só o Espírito Santo que cura essa dor. É isso, ele fez isso pela senhora. Por mim ele fez, Sr. Bispo. E ele quer fazer por você também. Mesmo Deus que mudou a vida da senhora Carla, está aqui hoje uma nova mulher, como ela falou, uma nova vida. Esse Deus que mudou a vida dela é o Deus que muda também a sua vida. Mostra a senhora Carla, veja, esse Deus que mudou a vida dela. Só de olhar para o semblante dela, você vê que ela tem paz, que ela é uma pessoa feliz, família, próspera, bem-sucedida. Agora, o principal de tudo é a paz que ela tem no seu interior, é a paz, é a presença de Deus que está dentro dela. Isso não tem dinheiro que pague, isso não tem nada na vida que pague. E Deus quer fazer isso também por si. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E Ele pode fazer isso. Mas Ele precisa que você faça a sua parte. Ele não obriga, Deus não obriga ninguém a nada. Mas Ele espera que cada pessoa tenha iniciativa própria, de livre e espontânea vontade, se volte para Ele. Sabe, minha amiga, meu amigo, as pessoas que têm chegado ao Universal, e são muitas mesmo que têm chegado, pessoas que têm acompanhado os programas. Nós temos recebido pessoas pela primeira vez todos os dias na Universal. Católicos, espíritas, evangélicos, pessoas de todas as religiões, elas têm chegado à Universal e têm sido abençoadas. Seja também mais uma dessas pessoas. Você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Falaram mal dessa igreja e tudo mais. Todos que falam mal têm alguma intenção por trás. Lembra o que fizeram com Jesus? Diziam que Jesus era endemoniado, o levaram à cruz, mataram os apóstolos, os profetas. Todos que são de Deus são perseguidos nesse mundo. O estranho não é ser perseguido, o estranho é não ser perseguido. Porque se uma pessoa diz ser de Deus nesse mundo e não é perseguida, tem alguma coisa errada. Porque o normal é que todo aquele que é de Deus sofra perseguições. Nesse domingo, no nosso templo maior, nós teremos aquela senhora que, lembra do testemunho dela, que ela se jogou num poço com a criança? Coloca aí para mim, por favor, não sei se dá para colocar. Coloque aí. Quatrocentos mil portugueses sofrem com depressão.
A doença que silencia a vida, apaga momentos de felicidade, isola do mundo sem olhar a idades ou classes sociais. Contudo, viver com esta doença não tem de ser para sempre. A cura existe. A senhora viveu durante um período da sua vida em uma depressão tão forte, tão terrível, que a senhora pegou a sua criança, que tinha menos de 2 anos de idade, e a senhora pulou com essa criança dentro de um poço de 7 metros com água, e a criança veio a morrer. A senhora ficou 8 dias em coma. Isso foi verdade, dona Conceição? Foi mesmo muito complicado, foi a destruição total ali, portanto, uma depressão que me levou à loucura total e completa, que com a ideia de matar a mim, matar a criança. O pensamento era tirar a própria vida e não deixar cá a criancinha a sofrer. E então não tinha outro pensamento na minha mente que era só tirar a própria vida. Eram uns pensamentos horríveis só de morte. Não via qualquer solução para a situação. Pulei no poço com a criança. Essa senhora vai estar conosco nesse domingo, às 9h30, no nosso Templo Maior. Ela vai dar o seu testemunho, ela vai falar sobre esse dia em que ela pulou no poço com a criança infelizmente morreu, ela escapou, foi parar no hospital, ficou em coma 8 dias, depois foi para o hospital psiquiátrico. Domingo 9h30 ela vai falar sobre isso no nosso Templo Maior, tá bom? Na grande concentração de fé e milagres. Nós vamos agora fazer oração. O pastor Pedro vai pedir a Deus por você, pela sua casa, pela sua família e vai consagrar o copo com água. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida destas pessoas que chegam na Tua casa. E quem assiste este programa vivendo a dor que essas pessoas viveram no passado, viram hoje uma luz ao fim do túnel, uma esperança. Como a Sofia acabou de dizer, nem sonhos ela tinha. Tudo o que ela mais desejava era a morte, porque a vida não fazia sentido. E que todas as pessoas que estão agora recebendo esta oração, aquelas que seguram em mãos um pouco de água, que através desta água ela receba força para chegar na tua casa e também encontrar a ti, que é a vida. Eu te peço, consagra, santifique e abençoa este copo com água, que ao Senhor nós consagramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que creem, beba desta água, seja livre de todo mal e receba a força de Deus. Você pode procurar ainda hoje uma Universal. Hoje, sexta-feira, é dia de libertação espiritual. No nosso Templo Maior teremos várias reuniões durante o dia, estaremos meio-dia com todos, à tarde 3 horas e à noite às 20 horas, a noite da libertação. Você pode procurar uma Universal mais perto de você em todo o país, entre no nosso site, saiba qual a morada mais próxima. Hoje mesmo você pode ficar livre do sofrimento. Hoje mesmo você pode ter uma nova vida, tá bom? Só depende de si. E no domingo, o Domingo do Perdão, estaremos juntos com vocês às 9h30 no nosso Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. O encontro das famílias, oração das famílias, oração pelos casais, uma reunião maravilhosa, tá bom? Bem, vamos ficando por aqui. Senhora Carla, obrigado pelo seu testemunho. Obrigado. A todos um forte abraço e até a próxima programação.